E aí vamos voltando. Vamos persistindo. Uma hora dá certo. Um pouquinho de paciência, que faz bem. Treinar a paciência. Diga Tikal, muito bem. Vamos lá começar de novo. Fernanda já deve estar entrando de volta. Oi, Regina, tudo bem? Oi, Sandra. Vamos Sairam. Ver se é ela que chegou aqui. Boa noite, Ana Carmo. Então, estamos nos conectando novamente. Vamos agora. Da pouco Espero que funcionou tá. bem, né? Vai. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, que Não está bom. picotando agora. Ah, ótimo. Tá ótimo, ficou bom. Então, Beleza. namastê, boa noite. Boa noite. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Se Então, vocês tiverem Fer... perguntas aí, podem mandar sobre o Yoga Nidra. tá ótimo. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito e te apresento. Meu nome é Tá? Vladimir S. da Costa, eu coordeno o Espaço Hermós na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos oferecendo 2 práticas de meditação diariamente, de domingo a domingo, 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Uma aula de Hatha Yoga, com foco no Yoga para nervosos, às quintas-feiras, 17 horas. Tem um círculo de estudos, segunda e quarta, 9 e 10 da noite, e um curso de estresse, administrando o estresse. E a primeira turma termina agora, terça-feira, e depois na outra terça abrimos a segunda turma. As inscrições estão abertas. Nesse curso, eu indico a prática do yoga, de Yoga Nidra com você, com Fernanda, e tem sido muito bom. Ainda há pouco uma pessoa relatou aqui que fez agora de tarde pelo YouTube, conduzido por você, e adorou. Então, é uma oportunidade de poder te escutar, eu quero te agradecer. Fernanda é psicóloga, coordenadora do espaço Arte de Si, não é isso? Dá curso de formação de Yoga Nidra e está fazendo mestrado, pesquisando meditação e qual é o Propósito de vida. propósito de vida. Muito bem. Tenho muita curiosidade nesse tema, propósito de vida. Então, muito obrigado por você estar aqui e vai ser ótimo te escutar. Seja Ah, obrigada. bem-vinda. Estou muito contente com o convite, né? O Espaço Hermógenes de Barra já é um parceiro já há alguns anos, né? Já estive lá dando algumas aulas de Yoga Nidra. Sempre sou muito bem recebida, então fico muito contente que a gente conseguiu fazer essa live hoje, finalmente. Então, fala um pouquinho para nós como é que é o Yoga Nidra, as funções, é muito importante, né? Para esse momento, então, que nós estamos vivendo um momento de muito estresse, o Yoga Nidra pode fazer toda a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Né? O Yoga Nidra é uma prática do yoga, como os asanas, né? As posturas que são mais conhecidas. Quando as pessoas pensam em yoga, elas pensam mais na postura, né? Naquelas poses lindas, que ficam lindas no pôr do sol no Instagram, né? Mas, na verdade, o yoga é muito para além disso, né? Então, as posturas são super importantes, mas tem também os mantras, os pranayamas, os exercícios respiratórios, as meditações, como vocês vêm fazendo aí com o Vladimir, tem o Yoga Nidra, tem rituais, tem, enfim, diversas práticas. O Yoga Nidra é uma delas. Né? E Nidra significa sono. Então a gente traduz como Yoga do sono, ou sono consciente, ou sono psíquico. Por que esse nome de sono consciente? Porque a ideia é que você deita, é uma prática que a gente faz em Shavasana, para quem conhece, também é chamada de posição do morto. Né? É um nome que muita gente estranha, mas é uma posição que você está com o corpo todo largado.
né? Você fica com o rosto voltado para cima, barriga para cima, as costas no chão. E os braços ficam soltos do lado do corpo, as pernas ficam soltas, os pés caem para os lados. Então, a ideia é não ficar com nenhuma musculatura ativa. Por isso que o corpo fica todo entregue ao chão e é chamado de posição do morto, porque a gente está com o corpo como se o corpo estivesse morto, largado, solto no chão, super relaxado. Né? É uma postura que é muito gostosa, parece super simples, mas ela é uma postura difícil, porque não é fácil a gente deixar toda a musculatura do corpo inativa. A gente, em geral, a gente tensiona sem perceber alguma parte do corpo, né? E a gente só vai notar isso quando aquela tensão está ali há tanto tempo que ela vira uma dor, né? No pescoço, no ombro, na lombar, em alguma parte do corpo, porque a gente ficou tensionando aquela parte do corpo o dia inteiro sem perceber. Então, o Yoga Nidra vai ajudar a desenvolver essa consciência corporal e a ter um Shavasana cada vez mais efetivo, ou seja, cada vez soltar mais as tensões. Então, consiste em deitar e ir fazendo as 7 etapas do Yoga Nidra. Isso pode ser feito autoguiado, se a pessoa já é experiente, já sabe todas as etapas, ela pode se autoguiar mentalmente, ou até em voz alta, ou ela pode ter um instrutor guiando ao vivo, ou uma gravação. Né? Então, ele é muito simples, você simplesmente deita e vai ouvindo as instruções. As instruções são o quê? Para você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na respiração. Então, é uma espécie de meditação, porque vai dar algo para sua mente focar. Né? Então, pode ser considerado uma meditação com foco. Né? Tem a meditação transcendental, Zen, que é uma meditação sem foco. Você não tem foco nenhum, você simplesmente é aos pés da realidade, como ela está. Que é uma meditação que, para quem não conhece meditação, não conhece os vários tipos de meditação, que mais vem à cabeça das pessoas, né? A meditar é esvaziar a mente. Eu não consigo parar de pensar. Que é a meditação não conceitual, a meditação sem forma. Que é uma meditação super difícil, realmente, né? Você falar para sua mente, fica vazia e simplesmente aos pés da realidade, não é fácil, né? Começa a aparecer um monte de coisa na mente nessa hora. Então, geralmente a gente começa, quando a gente está começando a meditar, com uma meditação com foco, ou uma meditação com forma, que a gente chama. Então, a gente dá algo para a mente focar. Uma meditação super conhecida é focar na respiração, né? Então, eu simplesmente sinto a respiração, está dando um foco para a mente, e aí ela vai se acalmando, porque ela tem algo aonde focar. O Yoga Nidra, ele também funciona assim, ele vai dar algo para a mente focar. Mas ele não é uma meditação propriamente dita, porque o objetivo dele é um pouco diferente. Né? Então, o objetivo dele é induzir esse relaxamento muito profundo. Tão profundo que a gente pode chegar num estado em que o corpo dorme, mas a mente está consciente. A ideia não é adormecer. A ideia é você estar sempre ouvindo o que o instrutor está dizendo, ou a instrutora, né? Então, ele vai falar, ou ela, para você prestar atenção na respiração, para prestar atenção nas sensações do corpo, vai te dar imagens para você visualizar. E aí você vai estar sempre prestando atenção em cada uma dessas 7 etapas. Né? E isso vai levando a um relaxamento cada vez mais profundo do corpo, da mente, do estado emocional. E aí pode chegar um ponto em que o corpo adormece. É comum você, depois de praticar já há algum tempo, você se ver roncar. Você está consciente, está ouvindo as instruções, mas de repente você ouve assim, aquele somzinho, aquele ronronar assim, de quem está dormindo. A respiração fica muito profunda, né? Tem hora que ela começa, parece que você nem está mais respirando, vai ficando aquela respiração bem sutil. E você entra num estado de sono mesmo. Isso as pesquisas científicas mostraram, né? Que o estado comum do Yoga Nidra são ondas alfas cerebrais, né? Que é o estado de transição entre o sono e a vigília. Quando a gente está adormecendo de noite, o estado cerebral ele muda. Né? Quando a gente está ativo durante o dia, as ondas cerebrais mais ativas são as ondas beta. São as ondas que marcam essa atividade cerebral, de estar prestando atenção, de estar engajado, de estar em movimento. Quando a gente vai relaxando profundamente, caindo no sono, vai transitando do estado acordado para o estado dormindo, aí prepondera as ondas cerebrais alfa. Isso está no senso comum, né? A gente fala, eu estou em alfa, né? Quando você está muito relaxado, viajando. Porque, de fato, é uma onda cerebral ligada à divagação, a você estar meio sonhando acordado, né? E quando a gente está acordando de manhã, se a gente não acordar meio assustado pelo despertador, se a gente acordar bem, lentamente, assim, naturalmente, a gente também passa por esse estado de transição, que também prepondera as ondas altas.
Durante o Yoga Nidra, para um praticante iniciante, é esse estado que prepondera, um estado onírico, um estado que você está entre o sono e a vigília, entre o consciente e o inconsciente. Então, às vezes acontece da gente pegar um pouquinho no sono, aí perceber que pegou no sono, volta, continua ouvindo as instruções, né? A gente fica experimentando estar entre lá e cá. E aí, ao invés de ficar só uns minutinhos no estado alfa, como a gente fica quando a gente está adormecendo ou acordando, durante o Yoga Nidra você pode ficar mais tempo. Uma prática de Yoga Nidra ela pode durar 15 minutos até uns 40 minutos para um adulto, né? Então, você pode estender esse estado de alfa até 40 minutos. Existem práticas mais longas, né? Mas 40 minutos já é uma prática bem profunda. Você pode até começar com uma prática mais curtinha, de 15, que já é ótimo. E aí você ter 15 minutos de alfa, isso é muito restaurador. E não é qualquer alfa, né? Porque a gente está conscientemente relaxando. E é um estado de relaxamento muito diferente do relaxamento do dia a dia. Porque cada um de nós tem nossas maneiras de relaxar. Tem gente que gosta de, no fim do dia, tomar uma taça de vinho, uma cervejinha, um uísque. Tem gente que gosta de ligar uma série na Netflix. Tem gente que gosta de bater papo, né? Então, cada um tem uma maneira de buscar um relaxamento no fim do dia ou em algum momento que queira dar uma relaxada. Qual a diferença desse relaxamento para o relaxamento que o Yoga Nidra promove? A diferença é você estar consciente ou não. Porque quando a gente liga o Netflix, é que a gente quer desligar os problemas do dia, né? Então, a gente quer ficar um pouco mais inconsciente. Se eu tô com aquele problema que está me incomodando no trabalho, na família, que fica rodando na minha cabeça, quando eu vou ver uma série, ou quando eu bato papo com os amigos, ou quando eu tomo uma bebidinha, eu desligo um pouco do problema. Então, o problema tá ali, só que eu botei ele para debaixo do tapete e vou ficar uns minutos sem pensar nele. E isso é um relaxamento parcial, porque tem uma tensão lá guardada daquela questão que está me incomodando. Quando no Yoga Nidra eu conscientemente vou relaxando as tensões físicas, mentais e emocionais, ao invés de botar o problema para debaixo do tapete, eu começo a transformar a minha relação com esse problema. Eu começo a encarar ele de forma tranquila, né? Então, durante o Yoga Nidra, além das visualizações que a gente tipicamente faz, por exemplo, de cenas da natureza, né? A gente pode fazer visualizações de questões que a gente está querendo lidar. Por exemplo, eu já fiz um trabalho com uma atleta, uma jovem atleta Mirinha Maju Freitas, ela me autorizou a divulgar isso. Ela é uma surfista e há uns anos atrás, quando ela estava começando a carreira dela, ela estava tendo dificuldade, porque ela surfava super bem e quando chegava nas competições, ela ia mal, porque ela percebia que ela ficava nervosa, ela começava a se comparar com o rendimento das outras atletas, que eram mais experientes. Então, ela veio fazer um trabalho comigo. E uma das técnicas que a gente usou foi o Yoga Nidra. Então, o que a gente fez? Ela fez todas as etapas do Yoga Nidra, sendo que quando chegou na visualização, que é a última etapa, ela visualizou o dia da competição. Ela tranquila, chegando no mar, sentindo pronta, sentindo que ela ia dar o melhor dela, que era um dia como qualquer outro, que ela não precisava ficar nervosa, que ela ia lá e ia mostrar o surf que ela sabe fazer, sem precisar se comparar com ninguém, só fazer o que ela sabe fazer, com prazer, com alegria. E aí ela fazia esse Yoga Nidra diariamente, né, se preparando, se imaginando nessa situação que era super estressante para ela, mas sentindo toda aquela tranquilidade, todo aquele relaxamento do Yoga Nidra, enquanto ela imaginava. Quando chegava na hora da competição, ela ouvia no fone de novo só esse trechinho, para se preparar mais uma vez. E aí ela começou a levar todos os troféus. Com 14 anos, ela ganhava das meninas de 17 anos. Ela começou a ganhar todos os campeonatos, porque ela estava muito tranquila, então ela podia mostrar o talento que ela tinha. Então, isso a gente pode usar para a nossa vida como um todo, para se preparar para uma prova, para uma apresentação importante de trabalho, de estudo, né? E para o dia a dia, porque às vezes a gente se estressa com as coisas pequenas do dia a dia, né? E o Yoga Nidra ele vai regulando a nossa resposta ao estresse, para quando a gente lidar com uma situação desafiante, a gente possa encarar isso com tranquilidade, centrado, usando as habilidades que a gente tem, sem se desesperar, né? Eu não Uhum. tô... Tem uma Você. pergunta aqui, tem uma pergunta aqui. Esse Yoga Nidra dura quanto tempo após ser feita pela pessoa? Você falou, se você não está me vendo, é isso? Eu tô Que te você vendo. está me vendo? Aí que você falou alguma coisa? Ah, não, eu não estava vendo as perguntas, porque eu estava As falando, então eu perguntas. não consegui prestar atenção. Não Tá. sei se teve mais perguntas, se essa foi a primeira. Então,
Então, Essa yoga nida, dá para ver aí? Você consegue ler? eu vi você falando. Tá. Essa yoga nida dura quanto tempo após ser feita pela pessoa? Eu tenho uma pergunta também. Mas Diga. responde essa primeiro, depois eu falo. Não... Então, a prática de yoga nidra, como eu falei, para um adulto, ele pode, geralmente dura de 15 minutos a 40 minutos, né? Você pode fazer uma prática mais rápida, de 15 minutos já dá um resultado muito grande. Se você quiser fazer uma prática mais profunda, você pode fazer meia hora, de 40 minutos. O efeito disso depende de você, né? Porque quando a gente termina, a gente está se sentindo revitalizado, tranquilo, sereno, né? Equivale a horas de sono fazer o yoga nidra, porque às vezes o sono ele não tem uma qualidade de relaxamento. A gente vai dormir com os problemas na cabeça, dorme tenso e acorda, parece que não descansou nada, acorda cansado. O yoga nidra, como a gente consegue relaxar mais profundamente, ele acaba sendo mais revitalizante às vezes do que o sono. Então eu uso muito, por exemplo, depois do almoço, minha energia às vezes baixa um pouco, aí eu faço yoga nidra, pronto, ganho uma vitalidade nova, como se o dia tivesse recomeçado para fazer o resto do dia. Isso às vezes eu fazia no consultório, né? Entre um cliente e outro, eu tirava 15 minutinhos, deitava lá e fazia. Então isso é algo que a gente pode incluir no dia a dia. Eu estou vendo uma outra pergunta que é a mesma Yoga Nidra de Satyananda, existem outras linhas? Sim, a Yoga Nidra que eu estou apresentando é do Satyananda, né? O Satyananda que desenvolveu. Existem outras linhas, mas aí já é outra técnica completamente diferente. Porque esse nome, Yoga Nidra, ele é muito antigo, muito antes do Satyananda. Ele aparece em textos de séculos atrás, tanto textos budistas quanto textos shaivistas, né? Que tem as tradições que têm Shiva como a representação do absoluto. Ele está em diversos textos e tem diversos significados. Yoga Nidra é considerada uma deusa, a deusa do sono, né, que a deusa do sono de Vishnu. Quando Vishnu repousava por séculos, ele estava regido pela deusa Yoga Nidra, isso aparece em textos. Né? Em outros textos, Yoga Nidra designa um estado de consciência em que os Budas entram para meditar. Então, existem vários significados para esse termo. Né? Em sânscrito isso acontece muito. Né? Uma palavra, às vezes, ela tem diversos significados. Às vezes, numa tradição já tem diversos significados. Em cada tradição, então, aí esse significado muda muito. Mas o Yoga Nidra ele só começou a ser uma prática mesmo formal. Tipo, agora eu vou parar e vou fazer Yoga Nidra. Essa técnica, ela foi desenvolvida. Passou uma moda. Ela foi desenvolvida pelo Swami Satyananda Sarasvati. Né? Então, ele começou a receber muitos alunos do Ocidente no ashram dele, né? Lá pela década de 70, se não me engano. E ele percebia que os alunos ocidentais eram um pouco diferentes dos alunos que ele recebia normalmente lá na Índia. Eles tinham uma dificuldade maior de meditar, eles tinham uma mente mais acelerada, vinham com uma carga de estresse maior. Então, ele percebeu que eles precisavam conquistar um relaxamento para conseguir praticar yoga adequadamente, né? Então, uma das razões que ele desenvolveu o Yoga Nidra foi isso. Foi perceber essa necessidade de alguns alunos de cultivar esse relaxamento. Então, ele construiu essa prática baseado em práticas do Tantra antigas. Ele simplificou práticas antigas do Tantra para os alunos ocidentais praticarem, sem precisar ter nenhum conhecimento de sânscrito, sem precisar serem já praticantes experientes. Então, uma das etapas do Yoga Nidra é a rotação da consciência pelo corpo, né? Que em Mindfulness eles chamam de body scan, de você escanear o corpo. Então, uma das etapas do Yoga Nidra é essa, você ir sentindo cada parte do corpo e relaxando progressivamente todo o corpo físico. Essa prática ela vem de um ritual antigo tântrico que se chama Nyasa. Nyasa era um ritual super elaborado em que você reconhecia que o seu corpo é divino, colocando mantras em cada parte do corpo, reconhecendo a deidade em seu corpo. Então, é um ritual elaborado que exige um conhecimento e uma prática específica. Então, ele simplificou isso para os ocidentais, simplesmente levando a atenção para cada parte do corpo. E assim ele foi adaptando várias práticas do Tantra para tornar o Yoga Nidra uma prática simples que a pessoa pudesse fazer sem ter nenhum conhecimento prévio. Né? Então, por isso ela é tão interessante, porque eu faço com idosos, faço com crianças é mais lúdico, é diferente.
mas a gente pode adaptar para fazer com diferentes públicos e não precisa ter conhecimento prévio, né? Então, as outras tradições que usam esse termo Yoga Nidra usam de outras maneiras, já não é essa prática. E aí, a partir do que o Satyananda criou, tiveram algumas tradições de yoga que foram fazendo suas adaptações, né? Que aí eu não vou saber dizer muito, porque eu gosto muito da maneira tradicional que o Satyananda ensina, e eu só estudei a maneira que ele ensina. E é essa que eu me especializei. Então, essas 7 etapas que eu estou falando é a forma tradicional do Satyananda ensinar. É claro que assim, a maioria das aulas de yoga fazem um relaxamento no final. E aí usam trechos do Yoga Nidra, né? Faz, por exemplo, a rotação da consciência, ou faz uma visualização, né? E isso é uma maneira de fazer um relaxamento mais curto, né? Que caiba numa aula, às vezes, de 1 hora. Mas o Yoga Nidra tradicional do Satyananda, ele tem essas 7 etapas, né? A primeira etapa é a etapa de preparação. É quando a gente está dizendo para nossa mente, ó, agora não vamos pensar sobre o que vai acontecer, não vamos pensar sobre o que aconteceu antes, agora a gente vai focar aqui nessas instruções. Então, você está ali se preparando no Shavasana, você está começando um relaxamento mental para entrar na prática, né? Depois a gente faz um Sankalpa. Sankalpa é uma resolução, um propósito, um objetivo, algo que a gente deseja para a nossa vida, né? Então, a gente formula esse Sankalpa durante a prática, quando a mente já está relaxada. A gente deixa que a mente nos diga o que eu quero para a minha vida. E a gente repete isso de forma positiva algumas vezes. Aí a terceira etapa é a rotação da consciência pelo corpo, né? Vai sentindo e relaxando cada parte do corpo, ou pode ir visualizando cada parte do corpo. Depois a gente vai para a etapa da respiração, consciência da respiração. Então, diferente dos pranayamas, os exercícios respiratórios em que você faz uma respiração específica, por exemplo, respiração alternada nas narinas, respiração pelo abdômen, enfim, tem diversos pranayamas. Ao invés de você fazer uma respiração, você só vai sentir como está a sua respiração naquele momento, sem alterar. Só vai acompanhar. E isso pode ser acompanhado de uma contagem de respirações, uma visualização específica, enfim. Mas a ideia é você cultivar essa consciência da sua respiração nesse momento, que aí vai aprofundar ainda mais o relaxamento físico. Depois a gente parte para a etapa das sensações. As sensações, geralmente a gente trabalha pares de opostos. Então, quente, úmido, seco, pesado, leve. Por que esses opostos? Porque cada um de nós, a gente tende a cair para um dos lados do espectro. Então, tem gente que é mais friorenta, tem gente que é mais calorenta. Tem gente que tem sempre uma sensação de peso no corpo, com muita frequência. Tem gente que tem sempre uma sensação de leveza. Então, cada um de nós dá uma desequilibrada para um dos lados. E no Yoga Nidra a gente trabalha os dois, porque a gente vai equilibrar os dois. O que as pesquisas científicas têm mostrado é que o Yoga Nidra ele é tão benéfico para o combate ao estresse, para tratamento de diversas doenças, tanto físicas quanto mentais, é porque ele regula a saúde do hipotálamo, a parte do nosso cérebro que é responsável pela homeostase, que regula uma série de hormônios do nosso corpo, que regula o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, o nervoso sistema simpático é aquele que está relacionado à atividade e pode estar relacionado ao estresse. E o sistema nervoso parasimpático está relacionado à passividade, ao relaxamento, ao descanso, ao sono. Quando a gente está em atividade constante, em excesso, em estresse, a gente acaba ativando o sistema nervoso simpático demais. E aí, como ele fica sempre ativado, ele tem dificuldade de desligar, de deixar o sistema nervoso parasimpático fazer a sua parte. Então, a gente vai ficando com dificuldade de concentrar, dificuldade de relaxar, dificuldade de dormir, né? Então, o Yoga Nidra, ele regula essa resposta ao estresse e resgata a nossa habilidade de relaxar e, e poder ter uma vida mais tranquila, né? Não ficar reagindo a tudo com tanto estresse, né? Tanta ansiedade, tanta insegurança. Aí, Ele que sente muito frio. O Yoga Nidra ajuda a regular isso, porque a gente vai evocar o frio de propósito no estado de relaxamento. Então, se você não gosta de sentir frio, quando você sente frio, você já reage, contrai o corpo, tem uma reação emocional, fica irritado, fica com medo, fica triste. E aí, o corpo ele fica todo tenso enquanto sente frio, né? Se você exercitar, estimular a sentir o frio durante o estado de relaxamento,
e continuar no relaxamento enquanto sente frio, você muda a sua relação com o frio. Você vê que o frio é só frio. E não precisa ter uma aversão a ele, né? Nem ter apego ao calor, ou ao contrário, porque tem gente que gosta de frio e não gosta do calor. A gente passa a ter uma equanimidade maior, né? Uma aceitação de que hora é frio, hora é calor, que a vida está sempre em mudança constante. Né? Então, Tem uma regula. pergunta, se é auto-hipnose. A Pérez perguntou. É muito parecido para o praticante iniciante, ele não vai sentir muita diferença entre a auto-hipnose e o Yoga Nidra. Né? A auto-hipnose ela também pode ser autoguiada ou guiada por um instrutor, um terapeuta, né? E ela também vai levando a um estado de relaxamento, e dentro desse estado de relaxamento, ela vai promovendo algumas transformações da mente. Então, também tem um aumento de ondas alfas cerebrais. Então, para o praticante iniciante é bem parecido, embora eles tenham objetivos diferentes, técnicas diferentes, mas a experiência é um pouco parecida. Qual é a diferença do Yoga Nidra para se você continuar praticando, se você for aprofundando na prática? Porque ele tem objetivos maiores. A auto-hipnose ela tem um objetivo terapêutico, de tratar de traumas, de tratar da sua relação com certas questões na sua vida. O Yoga Nidra ele pode ser usado dessa maneira também, mas ele tem um objetivo maior de expandir a sua consciência, principalmente a consciência de si, e de integrar isso ao dia a dia. Então, normalmente, a gente passa o dia como? Muito focado nos problemas, nas questões, vendo o que o outro está fazendo, como o outro está se vestindo, quem está usando máscara, quem não está, quem está em casa, quem está na rua. A gente está prestando atenção no mundo, né? E às vezes a gente se esquece da gente mesmo, né? Deixa de prestar atenção na gente. Então, tem diversas práticas de meditação, como o Yoga Nidra, como o Mindfulness, que ajudam a gente a resgatar a consciência de si. Deixa eu estar consciente de mim enquanto eu estou no mundo, eu não ficar só olhando para fora, né? Então, no Yoga Nidra, a gente desenvolve essa consciência profunda de si, porque não só a gente vai sentir a respiração, as sensações físicas, mas a gente pode chegar num estado de estar dormindo e ainda assim consciente. Isso é uma experiência que a gente não costuma ter. Quando a gente dorme, a gente fica completamente inconsciente. A gente sonha e a gente acredita que a gente está vivendo a realidade. Talvez algumas pessoas já tenham tido a experiência de ter um sono consciente. Não sei se vocês já tiveram, de um dia, de repente, perceber, eu estou sonhando. E aí você pode até fazer o que você quiser, manipular o sonho e fazer suas vontades no sonho. Né? Tem gente que já teve essa experiência espontaneamente. Isso é possível também cultivar, treinar, mas às vezes a gente tem essa experiência espontaneamente. Eu já tive, muito antes de praticar yoga, eu lembro de ter uns sonhos conscientes. Mas o sono profundo, sem sonho, consciente, é algo que é muito raro. Né? E o Yoga Nidra permite você treinar isso. Você estar em sono profundo e ainda assim consciente. Isso vai levando a nossa consciência a uma expansão muito grande, que nos transforma profundamente. E que é algo que é difícil de explicar. Mas começa por esses benefícios que a gente vem falando. Sim. Eu vi uma pergunta que eu já me Deixa eu esqueci. lhe fazer uma pergunta. Você falou do estado alfa e que também nesse estado alfa nós passamos pelo devaneio, né? A mente entra em devaneio. Hoje se fala do modo default, como sendo um modo que a Camila, a doutora Camila, até fala muitas vezes. Você entra no modo default, aquele modo, hoje as pesquisas mostram que é um modo onde está presente um estado de infelicidade e de insatisfação. E no Yoga Nidra, você entra num estado alfa, mas o fato de você estar consciente não te leva, não te remete para esse espaço, é isso? Entendeu a Sim, pergunta? entendi. Porque você não está divagando no passado nem no futuro. Não está ruminando, né? Não. Você não está ruminando. Você está conscientemente. É um estado de transe, né? Porque quando a gente está viajando na maionese, tipo em casa, pensando, né, sobre qualquer coisa, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que a gente gostaria que acontecesse, a gente entra num estado meio de transe. A gente pode até esquecer onde a gente está, né? Não sei se alguém já teve experiência, tipo, tá num ônibus e aí tá viajando, de repente, a minha estação, né? Isso.
parece que acorda, estava sonhando ali acordado, né? Então é um estado de transe que a gente perde um pouco de contato com a realidade, fica perdido nos nossos pensamentos. Pode ser um sonho gostoso, mas pode ser também pensamentos muito negativos, né? Mas pode ser um pesadelo, ao invés de um sonho acordado, né? Perde nesse transe. O Yoga Nidra ele é uma meditação de transe também, diferente do mindfulness, por exemplo, que você vai estar totalmente acordado, consciente, presente, né? Você não está em transe, pelo contrário, você sai do transe, você entra na realidade, com mindfulness, né? E com Yoga Nidra é o contrário, você entra em transe, você desconecta da realidade, você fica ligado só naquelas instruções, ou você se auto-guiando ou sendo guiado por outra pessoa, né? Então, você vai progressivamente entrando num estado de relaxamento profundo que vai é, tirando essa atenção dos sentidos, vai deixando só a audição ligada, mas a audição ela vai ficando também cada vez mais restrita, você deixa de ouvir os sons do ambiente, pode estar uma barulheira lá fora, às vezes você não ouve, você vai ouvindo só a voz do instrutor. E você vai perdendo a consciência do tato, do olfato, da visão, e vai entrando, que nem quando a gente está sonhando, a gente está totalmente naquele universo lá e está desconectado do ambiente ao nosso redor, do nosso quarto, onde a gente está dormindo, né? Então, a gente entra nesse estado onírico, a gente desconecta os sentidos. Como eu falei, né, que o Yoga Nidra é baseado em práticas antigas, uma das práticas que ele é baseado é o Pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos, né? Então, a parte inicial do Yoga Nidra, a primeira etapa de preparação da prática, ela pode usar a primeira etapa do Pratyahara, que é você estar se ligando nos sons do ambiente, e aí vai levando sua atenção para sons muito distantes, captando sons que você nem estava ouvindo, e aí vai trazendo a atenção para mais perto, até ouvir os sons do ambiente que você está, ouvir os sons da sua respiração, do seu coração batendo, do seu corpo. E aí você vai interiorizando a percepção até se desligar do ambiente, né? Então a gente usa uma etapa do Pratyahara. Eu estou vendo que uma pessoa está perguntando se a yoga restaurativa e a yoga nidra são a mesma coisa. Não, não são. A yoga restaurativa é uma prática terapêutica que é baseada em práticas do yoga. Eu não sei o quanto foi inspirado no Yoga Nidra, mas eu sei que usa muitos asanas que ajudam ao relaxamento, né? Às vezes se utiliza alguns bloquinhos, tapetes, enfim, várias coisas para ajudar o corpo a entrar numa posição mais relaxante, para entrar nesse estado restaurativo. Provavelmente produz ondas alfa também, mas é uma técnica bem diferente do Yoga Nidra. Ela é mais baseada nos asanas do que nessa expansão da consciência, né? Do que essa instrução mental que o Yoga Nidra faz. É diferente. Eu não vou saber te dizer muito sobre yoga restaurativa porque eu nunca me aprofundei. Mas eu tenho vários alunos que fizeram a formação em yoga restaurativa ou praticam e vêm fazer a formação em Yoga Nidra. Eu vi que uma pessoa perguntou sobre como praticar, né? Então, eu vou colocar aqui o meu site, está lá na minha bio também, porque lá vocês podem se cadastrar e vocês vão receber um áudio do relaxamento Yoga Nidra guiado. Enquanto isso, eu vou falando. Você parou, acho que no sexto, né? O quente e o frio, os opostos, o sexto ou quinto passo. Começa a falar de outra coisa. É. Então, o sétimo é a visualização, né? A sétima etapa. Então, quando o corpo já está muito relaxado, através da rotação da consciência e da respiração, quando a parte emocional relaxa muito nessa parte das sensações. Por quê? Porque a gente tem sensações quentes que estão ligadas a emoções quentes, como a raiva, né? A gente tem sensações frias que estão ligadas a emoções frias, como a tristeza, o medo. Então, quando a gente vai trabalhando os pares de opostos, a gente vai trabalhando também emoções. Então, isso leva a um relaxamento emocional muito grande. E aí a gente vai para a parte mais difícil que relaxar, é a mente. A mente é a mais traiçoeira. Então, quando a gente chega na sétima etapa, a gente vai fazer um relaxamento mental mais profundo. A mente já está mais relaxada quando chega aí. Tem gente que já até adormeceu, já parou de ouvir, já está roncando na aula, acontece às vezes. Mas se você estiver atento, a última parte é a visualização. Então, a gente usa imagens para relaxar a mente. Pode ser uma série de imagens, né, símbolos universais ou símbolos culturais. E aí a gente está não só relaxando a mente, como a gente está relaxando padrões inconscientes.
Então, a gente usa símbolos para relaxar conteúdos que a gente não tem consciência, que estão lá, presos no nosso inconsciente e que acabam atuando na gente no dia a dia. Então, cada um de nós tem certos comportamentos que a gente tem dificuldade de abandonar, né? Tem gente que come demais, tem gente que fuma, tem gente que não consegue parar de se estourar com a família, quando vê, já teve uma reação abrupta, com raiva, fala grosseiramente, quer mudar isso, mas tem dificuldade. Enfim, cada um de nós tem certos padrões de comportamento que gostaria de mudar e tem dificuldade. E por que a gente não consegue? Porque geralmente tem algo inconsciente que está relacionado a esse comportamento. É um condicionamento que aconteceu em algum momento da nossa vida e que ficou lá registrado. Com o Yoga Nidra, a gente usa a visualização para relaxar essas tensões mentais profundas, esses padrões traumáticos, padrões compulsivos, para a gente simplesmente relaxar e entrar no nosso estado natural de ser. E aí a gente pode acessar aquilo que é inerente a gente, acessar o nosso propósito de vida. Então, o Yoga Nidra foi uma das práticas que eu usei na minha pesquisa na FRJ para ajudar as pessoas a terem mais clareza do seu propósito de vida. Com visualizações, elas visualizaram o seu propósito, visualizaram-se vivendo o seu propósito. Então, elas foram usando diversas práticas de meditação que a gente ensinou no programa, incluindo o Yoga Nidra, para acessar aquilo que era mais natural delas. Quais são os seus talentos, seus valores centrais, aquilo que você quer manifestar no mundo, como é que você quer contribuir, né? Então, fazendo isso que elas puderam ter mais clareza do seu propósito. Tem uma pessoa aqui perguntando, né, a Ana Lúcia. Você acha que a Yoga Nidra pode ajudar uma pessoa a entrar no sono mais profundo? Certamente. Algumas Então, pessoas falaram que faltou o 6. Depois você pontua, por favor. isso foi a visualização. Vou repetir Foi. para a gente fechar essa De- parte. de- Preparação da prática. A segunda é o Sankalpa. O terceiro é a rotação da consciência. O quarto é a respiração, a consciência da respiração. O quinto são os pares de sensações. E o sexto é a visualização. Aí, quando termina a visualização, a gente repete o Sankalpa, que é a resolução que a gente fez lá na segunda etapa. Por quê? Porque aí, nesse estado, a gente já está no estado onírico bem profundo. O consciente e o inconsciente estão em contato. A gente está entrando em contato com conteúdos inconscientes, mas conscientemente, como se fosse um sonho lúcido, né? Um sonho consciente. Um sonho que a gente escolheu sonhar. Então, quando você começa a se autoguiar, você pode escolher a visualização que você quer fazer, né? E se autoguiar nesse sonho. Então, a gente repete o Sankalpa nesse momento, que o inconsciente está ativo. E aí a gente está plantando aquela resolução, aquele propósito, aquele objetivo no nosso inconsciente. Então, ao invés de só decidir com a minha mente consciente, segunda-feira eu começo a meditar, segunda-feira eu começo a fazer atividade física, segunda-feira eu começo a dieta, e aí chega na quinta, você já abandonou, porque a gente decide com a mente consciente. E a mente inconsciente tem outros planos para a gente, e acaba sabotando as nossas mudanças de hábito. Né? Quando a gente faz uma resolução e planta lá no inconsciente, a gente está engajando todo o espectro da nossa mente naquele propósito. E a ideia é que você escolha uma resolução bem ampla, algo que cuida da nossa vida como um todo, né? Não uma coisa que eu quero resolver pontualmente, mas uma resolução bem ampla, tipo, eu tenho saúde plena, eu realizo a minha verdadeira natureza, eu sou uma pessoa que tem boas ações no mundo, enfim, uma resolução que seja ampla, que faça sentido para você, mas que cuide da sua vida como um todo, pessoal, profissional, familiar, espiritual, né? Então, se abre para escolher um Sankalpa bem amplo durante a prática e aí se mantém com essa prática até ela se tornar realidade em sua vida, né? Não adianta um dia você escolhe um Sankalpa, outro dia você faz outro dia você faz outro. É como se você estivesse procurando água e aí você está fazendo um poço, mas cada dia você cava 1 metro num lugar do terreno diferente. Você nunca chega na água. Você tem que cavar todo dia no mesmo lugar. E aí mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro até você chegar lá na água. Então o Sankalpa ele tem que ser assim, profundo. Então tem que ser um Sankalpa bem escolhido, que cuide da sua vida como um todo, que você mantenha ele até ele se tornar realidade. Quando eu comecei com o Yoga Nidra, eu não sabia disso, quando eu comecei a praticar muitos anos atrás. E aí eu usava o Yoga Nidra para resolver coisas. Eu precisava resolver uma coisa, eu deitava, fazia meu Sankalpa e a coisa se resolvia. Eu comecei a ver que o negócio funcionava.
Mas aí eu vi que eu estava usando uma bala de canhão para matar uma formiguinha, né? Que era um negócio muito poderoso para ficar cuidando de questões do dia a dia. E aí eu escolhi um sankalpa que tem um significado profundo para mim, e eu mantenho esse mesmo sankalpa há muitos anos. Porque é algo que vai levar a minha vida toda. Tem a ver com o meu propósito de vida. Né? E aí eu vejo que isso vem transformando a minha vida nesses aspectos cotidianos. Faz muito mais sentido, né? Usar um sankalpa amplo. Então, Voltar à eu ia pergunta. falar de uma outra coisa, sobre sono. Voltar àquela pergunta do sono. Você acha que Yoga Nidra pode ajudar uma pessoa a entrar no sono mais profundo? De que Certo? jeito? Ela pergunta de que forma? As pesquisas científicas mostram que você fazer o Yoga Nidra de manhã já te dá um sono melhor à noite. Se você fizer todos os dias de manhã, ou qualquer momento do dia, ele promove um sono melhor à noite. Por quê? Porque você vai chegar à noite já mais tranquilo e aí você vai entrar no sono profundo muito mais fácil, né? Então, fazer yoga nidra durante o dia vai te dar vitalidade de dia e vai te ajudar a dormir melhor de noite. Isso eu posso dizer, por exemplo, meu filho está com 8 meses e ele tira várias sonecas de dia, como na cidade se faz. E se ele ficar mais agitado algum dia e ele perder alguma soneca do dia, chega à noite ele fica mais difícil para dormir, ele acorda mais no meio da noite. Se ele tira as sonecas dele bem tiradas durante o dia, ele dorme muito melhor à noite. A gente também, se a gente passar o dia muito estressado, chegar no final do dia muito esgotado, por mais cansado que a gente esteja, às vezes a gente tem dificuldade de pegar o sono. E se a gente passar o dia mais tranquilo, tirar momentos de descanso, fazer um yoga nidra, no final do dia a gente vai ter um sono melhor. Mas, sabendo que a questão da insônia é muito grave, que hoje em dia eu recebo muitos clientes com insônia de todas as idades, começando bem cedo, né? Eu desenvolvi um Yoga Nidra que o Satyananda recomenda, que ele não é completo, ele não tem as 7 etapas, é um Yoga Nidra para dormir. O Yoga Nidra tradicional, ele, como eu descrevi essas 7 etapas, ele vai levando a um estado profundo de relaxamento, e aí no final ele te traz de volta, né? Você desperta revitalizado. Eu não recomendo fazer essa prática completa de noite, porque se você tem tendência à insônia, quando terminar a prática você vai estar cheio de energia e você vai perder o sono. Então eu recomendo fazer a prática completa de manhã ou à tarde. Para quem quer fazer um hábito de fazer todos os dias, eu recomendo que seja a primeira coisa do dia. Acordou, faz. Parece meio, não preciso relaxar assim que eu acordei. Mas não é só esse o efeito do organismo. Vai te dar muito mais energia, muito mais serenidade, tranquilidade mental para você seguir o seu dia. Você vai ver que à noite você vai dormir melhor. Mas, como eu disse, eu desenvolvi essa prática para dormir, uma prática para sono profundo. Qual a diferença? Ela não tem todas as etapas, então ela vai te levar a um estado de relaxamento profundo e uma hora a gravação vai parar e você vai seguir dormindo. Então, diferente do Yoga Nidra tradicional, que você busca estar sempre acordado, nesse Yoga Nidra para dormir, esse relaxamento para dormir, inspirado no Yoga Nidra, você não tem preocupação de ficar acordado. Quando o sono vier, você adormece. Lá no meu canal do YouTube tem esse Yoga Nidra. Você pode entrar lá, entrando no meu site, que está na minha bio. Eu coloquei o link aí também, acho que o Vladimir fixou, né? Vocês podem entrar lá, lá o linkzinho para o YouTube, e aí vocês vão ver o Yoga Nidra para dormir. E se cadastrando no site, vocês recebem um áudio do Yoga Nidra completo para fazer em casa. Que é esse relaxe. Sim, eu estou vendo que uma pessoa perguntou sobre medicação. É possível se livrar do indutor do sono praticando Yoga Nidra? É possível. Eu tenho vários clientes que pararam de tomar medicação porque começaram a ter efeito com Yoga Nidra. E aí já não precisavam mais. Passavam um dia muito sonolento tomando medicação. Aí foram conversando com o seu psiquiatra, o médico que receitou, foram reduzindo a medicação, foram retirando de uma maneira responsável, né, cuidadosa. E aí ficaram livres da medicação. Então o Yoga Nidra, ele é muito importante para isso. O que eu acho muito importante chamar a atenção é que é prática, né? Não é um comprimido que tome e tudo muda na vida, né? É prática, demanda tempo, né? Demanda repetição, repetição, persistência. Mas é um caminho agradável, né? Agora, eu observo em sala de aula, eu sou desse caso, né, que é dentro de uma aula de Hatha Yoga, que o relaxamento termina, a aula termina com relaxamento, que não é um Yoga Nidra, é um relaxamento com fragmentos de Yoga Nidra. Mas algumas pessoas, e isso é muito comum, têm medo. Né? Chega na hora do relaxamento, quando começa a soltar, tem medo, entra mesmo num estado de medo, ou se assusta,
ou nem se disponibiliza a ficar um tempinho ali. Isso deve ser muito comum, né, no seu consultório, na prática, isso deve ser algo muito comum, né? Tem um certo perfil de pessoas que tem dificuldade, sim, de ficar, tanto dificuldade de ficar parado, é uma coisa muito estranha para algumas pessoas, né? Se para alguns é super relaxante entrar em Shavasana e fazer um relaxamento, fazer o Yoga Nidra, para outros é super difícil ficar em Shavasana, ficar sem se mexer, né? Então, Uhum, a prática de yoga ajuda muito. E quando você faz todos os asanas antes, isso já ajuda a pessoa a liberar um monte de tensões, né? Já tem todos os efeitos dos asanas. E aí, quando ela entra em relaxamento, é mais fácil. Mas ainda assim, tem pessoas que têm dificuldade. Porque é um estado de entrega, né? Como eu falei, você solta o corpo, uhum. você precisa se entregar. Tanto as instruções, quanto o seu corpo tem que estar abandonado ali, parado. E isso não é fácil para algumas pessoas. Quem tem uma mente mais agitada, quem tem uma ansiedade constante, pode experimentar uma ansiedade grande durante o Yoga Nidra. Mas isso vai sendo uma transformação muito profunda, porque quando a pessoa suporta isso, ficar com a ansiedade e fazer o Yoga Nidra, ela vai mudando a relação dela com a ansiedade. É muito impressionante a transformação. Era exatamente isso que eu ia falar. Mas isso é um momento bem pequeno, né? Porque se a pessoa passa, atravessa essa primeira camada, é bem a superfície do lago agitada, né? Logo ela. E aí passa a gostar muito, né? Eu vejo que são pessoas que, quando experienciam suportar, essa palavra que você usou, suportar essa primeira ansiedade, depois passa a gostar muito, né? Porque realmente é um estado muito agradável e muito lúcido, né? Esse estado de lucidez é um estado que traz uma segurança, uma autoconfiança, né? E é dentro de si, né? Então é um ganho significativo, né? É muito impressionante como as pessoas se transformam. Assim, eu tive um aluno que tinha síndrome do pânico. E aí, quando ele fazia Yoga Nidra, a sensação que ele tinha era que ele estava tendo choques pelo corpo. E o corpo dele vibrava fazendo Yoga Nidra, sabe? Então, ele tinha Uhum, sensações parecidas com o que ele tinha na crise do pânico. Mas ele era um aluno muito dedicado. Então, ele suportava ficar lá os minutos que fosse fazendo Yoga Nidra, sentindo aquela sensação que parecia um choque, né, observando aquilo sem reagir, sem achar que ele estava morrendo, sem achar que ele estava passando mal, que ele precisava ir para o hospital, só sentindo, é só uma sensação estranha, mas é uma sensação. E aí aquela sensação passava e ele foi se tornando cada vez melhor. E aí ele não tinha mais crise de pânico, né? Ele passou muito tempo sem ter crise de pânico fazendo essa prática diariamente. Então, eu vi uma pessoa perguntou sobre a frequência, o que eu recomendo é diariamente. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas estabelecerem esse hábito. Então, quanto mais você fizer, melhor benefício você vai ter. Fazer uma vez, como o Vladimir falou, é gostoso, você vai se sentir descansado, revitalizado, mas não vai ter todos os efeitos de transformação também serem aqui. Se você conseguir fazer toda semana, uma vez por semana, você vai ter mais resultados. Se conseguir fazer duas, três, quanto mais você puder, mais resultados você vai colher. Se você conseguir fazer todo dia, mesmo que você se comprometa, vou fazer isso por uma semana, eu vou ver o resultado disso na minha vida. Você vai ver resultado. Eu tive um cliente que ele estava com uma depressão muito grave quando ele me procurou. Ele estava com pensamentos suicidas. Ele não queria tomar medicação, mas ele já estava num estado que ele não estava mais se aguentando. Então ele foi no médico, ele já estava tomando medicamento, mas não estava tendo resultado. E aí ele veio muito assustado. Ele não queria tirar a própria vida, mas ele não ficou muito impressionado com aqueles pensamentos que vieram de morte na mente dele. Então, quando eu propus que ele fizesse Yoga Nidra, ele se dedicou mesmo. Eu nunca tive alguém que fizesse tanto. Ele fazia 3 vezes por dia. Quando ele voltou para a segunda sessão, uma semana depois, ele não tinha mais depressão. Foi impressionante a transformação dele de pensamento suicida para estar bem. Ele voltou a estudar, ele mudou de carreira, ele virou a vida dele. Foi impressionante o resultado que ele teve com uma semana de yoga nidra, mas ele fazia 3 vezes por dia. Ele se dedicou mesmo, ele estava ali acordado, ouvindo as instruções. Cada hora ele fazia uma prática diferente, né? Para os meus clientes eu dou uma série de práticas para eles trocarem, para a mente não cansar, não enjoar de uma gravação só. Então ele foi fazendo essa série de práticas e ele muito impressionantemente. Eu já tive resultados assim com outros clientes, fazendo uma vez por dia, né? Demorou um pouco mais de tempo,
Mas um outro cliente que estava com a depressão não era tão aguda como esse, era uma depressão mais crônica, já estava há alguns meses tomando antidepressivo, também não estava tendo resultado. E aí, com ele, eu fazia assim, ele me falava como ele estava aquela semana, eu gravava para ele uma prática específica para o que ele estava vivenciando. Então, eu escolho sensações específicas, visualizações específicas, eu faço uma prática customizada para o cliente. E aí ele fazia durante aquela semana a gravação. Depois ele me falava, assim a gente fez durante 2 meses, mais ou menos. E aí ele me falou que um dia, na etapa das sensações, quando ele evocou a sensação de unidade, ele começou a chorar, 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 chorar. Ele não sabia de onde vinha aquele choro, não tinha nenhuma história na cabeça dele, nada, nenhum pensamento, só um choro. Quando acabou, ele falou, acabou e eu não estava mais deprimido. Ele ficou impressionado, eu também, com o resultado profundo que ele teve. E aí ele combinou com o psiquiatra dele, foi tirando e parou a medicação. Isso já tem muitos anos, eu tenho contato com ele ainda, ele está super bem, se casou, está com uma filhinha, ficou curado depois, né? E não foi aquele dia, aquele choro que foi uma certa catarse para ele, que tirou a depressão, foi a prática diária, né? E cada vez vai tirando uma camada de extensão, uma camada de extensão, até que aquele choro que estava preso ali saiu e a depressão foi embora. Tinha aparecido uma outra pergunta sobre depressão, que eu acabei falando de outros assuntos e não respondi. Deixa eu ver se eu acho. Foi sobre depressão e exaustão. Foi algo Ah, nesse sim. sentido, que eu acho que Sim, pode. eu até vi, foi Juliana que perguntou. Juliana, se estiver me escutando, aí bota de novo. Eu vou te achar aqui já. Juliana, está aqui. Podemos confundir depressão com estafa? Isso. Sim, a depressão, ela pode dar uma sensação de estafa muito grande. E aí a pessoa pode não se reconhecer como deprimida. Principalmente os homens, em geral, eles sentem estafa, mas não percebem que estão deprimidos. Pode acontecer com mulheres também, né? Porque a depressão, ela pode ter diferentes manifestações, né? Tem algumas pessoas que experienciam uma depressão muito forte com tristeza. Tem outras que têm uma depressão marcada mais pela raiva, outras pelo medo, ansiedade, insegurança, né? Então, quando você tem a depressão, ela pode vir acompanhada dessa estafa muito grande, porque ela vai drenando a sua energia vital, né? Vai drenando sua capacidade de se engajar com as pessoas, se engajar com a vida. Então, algumas pessoas vivem isso como um cansaço tão grande que elas não conseguem fazer nada. Então, é aquela depressão mais clássica que a gente imagina, uma pessoa deprimida que não sai da cama, né? Mas tem pessoas que têm uma experiência totalmente diferente da depressão. Elas continuam funcionais, elas trabalham, elas estão ativas na sociedade, mas elas estão num estado de estafa muito grande, que pode ser uma estafa não física, né? Elas têm disposição de fazer as coisas, mas às vezes é uma estafa emocional, que elas não conseguem mais se engajar com as situações. Então, alguém conta uma piada e eu não vejo graça. Né? Tem uma coisa divertida para fazer, que antigamente eu ia adorar fazer, alguém me chama para uma festa, alguma coisa, e eu não tenho vontade, não tenho ânimo, aquilo não me apetece. As coisas vão perdendo a graça, vão perdendo o gosto. Né? Então, a vida vai ficando cinza, sem graça, e vai levando a vida meio que empurrando com a barriga, sem propósito, sem alegria. Né? Então, essa sensação de estafa, ela pode sim ser por conta da depressão. E o Yoga Nidra, ele acaba tratando as duas coisas simultaneamente, né? Porque ele dá uma revitalização e ele vai limpando essas camadas de pensamentos negativos, sentimentos negativos, de tensão no corpo. E ela tem sim esse potencial de cura da depressão. Tem pesquisas científicas que já mostraram. A Camila, que você mencionou, né, a pesquisadora, a doutora Camila Porcapi, ela fez uma Uhum. pesquisa, a primeira pesquisa de Yoga Nidra no Brasil, e Com ela você, comparou né? o Yoga Nidra com Mindfulness, então ela tinha 3 grupos praticando, né? Um praticando Yoga Nidra, o outro Mindfulness e outro um grupo de controle. Eles só faziam os mesmos testes, mas esse grupo não estava praticando nada. Então, tanto no grupo de Yoga Nidra quanto de Mindfulness, teve uma redução do estresse muito grande, uma redução da ansiedade muito grande. Mas o Yoga Nidra teve uma redução maior do estresse. Por quê? Porque o Yoga Nidra, ele tem como objetivo isso, liberar essas tensões. O Mindfulness, ele tem como efeito colateral isso, né? O Mindfulness é você estar plenamente atento. O efeito colateral dele é soltar a tensão, é você estar mais relaxado, mais tranquilo. Mas, então, por isso o efeito do Yoga Nidra foi maior. O Mindfulness ainda relaxa muito, é super positivo para isso,
mas o Yoga Nidra ele vai mais longe, né? Ele Uhum. tem uma realização ainda maior. Então, eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre contraindicação e se grávida pode fazer. Pode fazer, é ótimo. Eu fiz muito durante a minha gravidez, fiz pra caramba. Fiz inclusive para me preparar para o parto, né? Imaginar o momento do parto, tudo correndo super bem, meu parto foi natural, foi maravilhoso. Então, eu vou indicar aqui o trabalho da Karen Sato, vocês podem procurar aí o Instagram delas. Quem quiser pode mandar um direct depois que eu mando o perfil delas, que eu não sei de cabeça. A Karen Sato, ela é uma acupunturista e doula, professora de yoga também, e ela foi minha doula, ela me acompanhou com a acupuntura durante a gravidez e foi minha doula durante o parto, né? Foi minha doula durante o processo todo, na verdade. E ela usa muito Yoga Nidra com as grávidas para ajudar a preparar para ser um momento tranquilo, né? Porque muitas mulheres têm medo, não só do momento do parto, mas depois da maternidade, como é que vai ser, se for o primeiro filho especialmente, né? Como é que vai ser a chegada desse ser? Será que eu vou saber ser uma boa mãe? Se eu vou saber cuidar? Né? Medo do momento do parto, da dor, né? Ou da anestesia, se escolher fazer cesárea, enfim. Então, é cheio de insegurança nesse momento. Pode ser muito estressante. E o Yoga Nidra ajuda muito a ter uma gravidez tranquila, a se preparar com tranquilidade para chegar no bebê. Então, super indico. O Yoga Nidra, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Ele pode começar a ser feito a partir dos 5 anos. E eu faço com idosos, faço com todas as idades. O Yoga Nidra para criança, ele é mais lúdico, ele é mais curto. A criança não vai ficar parada esse tempo todo, nem precisa, ela relaxa muito mais fácil que a gente. Né? Então, um yoga livre para criança eles adoram, é muito cheio de história. A maior parte da prática é a visualização. Depois eles vêm contando histórias mirabolantes do que eles visualizaram, eles se divertem pra caramba. É muito legal. Dá até para fazer com criança de 3, 4 anos, mas aí a gente faz um yoga nidra ativo. Então, a rotação da consciência, ao invés de ele estar lá deitadinho parado, ele vai mexer cada parte do corpo que a gente fala. Porque não dá para pedir uma criança de 3, 4 anos ficar 15 minutos deitado parado, que não vai acontecer. Então, a gente engaja o movimento no Yoga Nidra. Nós Ah, temos 1 minuto e meio. estamos acabando. Estamos acabando. Eu queria só depois falar do curso. Vai, pode Ah, falar. então, deixa eu dar uns recados finais. Se der, a gente ainda responde mais alguma pergunta. Uhum. Mas se alguém não ouviu, vocês podem acessar o Yoga Nidra aí, no link que está fixado aí, para vocês poderem baixar o áudio do Yoga Nidra, praticar em casa, terem um momento tranquilo no seu dia a dia, se você está em isolamento ou não, ter um momento de dissolver esse estresse, né? E daqui a pouco o Vladimir vai falar mais sobre o que vocês podem fazer para dissolver o estresse no curso que ele dá sobre isso. E a outra convite que eu gostaria de fazer a vocês é que eu tenho um programa que é individual online, que é para promover maior inteligência emocional. Eu uso a prática do Yoga Nidra e várias outras práticas de meditação e autoconhecimento. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou disponibilizar para quem está assistindo essa live 3 vagas para uma sessão experimental. Então, as 3 primeiras pessoas que me mandarem um direct falando que querem participar desse programa, eu vou entrar em contato para a gente agendar uma sessão experimental desse programa de inteligência emocional, que são 12 sessões transformando aí a sua relação com as suas emoções. E estou muito contente de vocês terem participado, muito contente com o convite. Diga aí, Vladimir. Temos 1 minuto. Então, daqui a 15 dias, dia 16 de julho, são 6 terças-feiras, nós vamos dar início à segunda turma do curso Administrando o Estresse na Pandemia. Esse curso eu falo sobre fisiologia do estresse, sobre como administrar o sofrimento, como administrar pensamentos negativos, e é um curso prático, que nós temos prática de respiração, práticas de relaxamento e de meditação. Todo mundo pode fazer e tem ajudado bastante as pessoas. Nós estamos acabando a primeira turma agora, próxima terça-feira, e foi muito útil para muitas pessoas. Então, está aberta as inscrições, todo mundo está convidado. Muito obrigado. 10 segundos. Vamos nos despedir, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Namastê. Namastê. E que possamos ter outros encontros desses. Foi muito